Olá, pessoal! Escola 19 de abril, matemática, nono ano. Então, professora Edna, um pouquinho diferente, tá, pessoal? Vamos lá. Vocês receberam um material, então, que foi enviado para vocês com um conteúdo de equação do segundo grau, tá? Então, a gente vai começar, a partir de hoje, a ver um pouquinho das equações de segundo grau que vai nos gerar mais lá na frente a fórmula de Bhaskara. Antes de tudo, a gente tem que começar a reconhecer os termos, tá? Que isso é muito importante, os termos e as variáveis, né? Então, o que é uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau, segundo a definição, tá? Uma equação de segundo grau com uma variável tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, essa é a minha equação, minha fórmula, né, que eu vou chamar depois, para mim identificar uma equação de segundo grau, tá? Relembrando desta fórmula, vou puxar ela para cima um pouquinho. Dessa fórmula, o x, que tá aparecendo aqui, tá? E aqui também, são incógnitas, tá? E o A, o B e o C são números reais, ou chamados de coeficientes. Tá um pouco confuso, mas depois, na hora que a gente vai fazer os exemplos, vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Essa fórmula, tá? Eu sempre vou botar para vocês, e é sempre importante vocês guardarem ela na cabecinha de vocês. Que um termo vai sempre ser o quadrado, o outro termo sempre vai ser x, acompanhado do número, e o outro sempre vai ser um número, igual a zero. Essas primeiras questões que a gente vai fazer, todas vão ser iguais a zero, certo? Então, vamos lá. Relembrando para vocês, então, a fórmula. Coloquei ela aqui em cima para vocês bem direitinho. Ax ao quadrado, bx mais c igual a zero, tá? Então, se eu observar esta fórmula, eu tenho como identificar, então, o meu primeiro termo sempre vai ser o que tiver com x ao quadrado. Esse vai ser sempre o primeiro termo, ou a letra A, que a gente vai botar. O segundo termo é sempre acompanhado do x, que a gente vai chamar de, segundo termo, sempre o B. E o terceiro número, que é a letrinha C, é sempre um número. Vamos a alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Muito bem. O primeiro exemplo que eu botei aqui para vocês. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Eu tenho x ao quadrado? Tenho. Tenho o termo x? Tenho. Tenho um número? Tenho. Vamos identificar então. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Porque eu tenho que identificar quem são os termos, né? Quem são esses coeficientes que estão na minha fórmula e agora representados na minha expressão. Então, vamos lá. O termo A. Prof, eu não tenho nada, eu tenho só o x. Quando eu tenho só o x é 1. Então, o A é 1. O B. O B está acompanhado do termo x, então é o menos 7, tá aqui na frente com o sinal negativo. E quem é o termo C? É só um número, então é 10. Relembrando para vocês, eu tenho que verificar se eu tenho x ao quadrado, tenho que verificar se eu tenho x e eu tenho que verificar se eu tenho número. Se eu tenho esses três termos, eu identifico quem é o A, nesse caso não aparecia, então é 1. Quem é o B? Menos 7, porque está na minha expressão. E quem é o C? Mais 10. Tem que botar o mais na frente? Não precisa, deixa já assim. Segundo exemplo, quem é o A, quem é o B e quem é o C na minha expressão? O A, quem é o x ao quadrado? É o 5. Quem é o B? Ai, professora, é só o x, então é 1. Relembrando, né? Quem é o B? Menos, olha o sinal da expressão, menos 1. E quem é o C? É só um númerozinho que está ali representado, ou seja,
menos 3. Não esqueçam dos sinais, tá? Próxima. Prof, essa aqui eu já olhei que eu tenho o x ao quadrado, eu tenho o x, mas eu não tenho número. Vamos lá. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Quem é o A nessa expressão que está acompanhado do x ao quadrado aqui em cima? É o 8. Quem é o B que está acompanhado somente do x? O menos 4. Prof, mas eu não tenho número na minha equação, é igual a 0. Aqui eu paro por ali. Então, quem é o termo C? Se ele não está na expressão, ele é 0. Muito bem. Próxima. Eu tenho menos 3x ao quadrado mais 2 igual a 0. Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C da minha expressão? X ao quadrado, volta na fórmula. Quem que está acompanhado do x ao quadrado? O menos 3. Quem é o B? O B tinha que ter x, professora, mas não tem aqui o x. Então, esse número que está aqui sozinho é o terceiro termo, né? É a letra C. E quem é o B que não está aparecendo na minha fórmula? É 0. Sempre quando não aparece na fórmula, antes da igualdade, é sempre 0. E o último, eu só tenho 9x ao quadrado igual a 0, mas eu tenho que saber quem é o termo A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A que está acompanhado do x ao quadrado que está na minha fórmula? O 9. Quem é o B? Eu tenho o B aqui, que é só o x? Não, então é 0. E quem é o C? Eu tenho só número? Não, então é 0. Nunca observem esse 0 que está depois que a gente está falando aqui. Observem só o que está antes da expressão. Muito bem. Próximo. Antes das atividades, pessoal, vamos prestar atenção, tá? A prof vai dar umas dicas bem importantes agora que vai ajudar vocês na elaboração das atividades, tá? Vamos lá. Então, olhem só. Sempre voltando a fórmula, ó. A prof tá sempre pondo a fórmula ali, né? Se eu pedisse para vocês, me indiquem o A, o B e o C e me digam se é uma equação de segundo grau. Muito bem, vamos lá. Primeiro, o A, o B e o C. Quem é o A? Ah, é o x ao quadrado que eu tenho que cuidar, né, prof? Sim, quem que tá na frente do x ao quadrado? Não tem ninguém, então é sempre 1. 1. Quem é o termo B? Eu tenho que cuidar sempre quem tem o x, né, prof? Sim. Quem está acompanhado do x? Mais 3. E o último termo é sempre o número. Então, o 1, no caso. É uma equação de segundo grau? Yes. Próxima. 8x mais 5x mais 1. Pessoal, prestem atenção. Eu tenho x ao quadrado nessa equação? Eu tenho x ao quadrado? Não, eu tenho 8x mais 5x. Se eu for contar isso aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 13x mais 1, igual a 0. Mas eu não tenho o x ao quadrado aqui em cima, tá? Então, essa aqui não é uma equação de segundo grau. Porque eu tenho que olhar na expressão, eu não posso fazer a continha. Eu tenho que olhar na expressão se ela tem o x ao quadrado, se ela tem a incógnita e se ela tem o número. Nesse caso, ela não tinha o x ao quadrado aqui, ó. Então, ela não é uma expressão de segundo grau. Terceira, observem, eu tenho x ao quadrado aqui e eu tenho x ao quadrado aqui. Mas eu tenho que observar, eu tenho número? Tenho. Eu tenho x ao quadrado? Tenho. Mas eu tenho o termo x? Então, vamos lá. Quem seria o A? Quem seria o B? E quem seria o C? O A eu teria que juntar, né? Mas nesse caso eu não posso juntar aqui na minha expressão. Eu só tenho que observar e identificar se é uma equação de segundo grau. Então, eu tenho x ao quadrado, 8 menos 8x ao quadrado, mais 1. Observando pela minha expressão,
Eu tenho a incógnita só x, ela aparece na minha expressão? Não. Então, não é uma equação de segundo grau. Muito bem. Próxima. Se eu tiver 5x ao quadrado menos 2 é igual a zero, é uma equação de segundo grau? Opa, eu tenho x ao quadrado. Vamos pensar, quem é o termo A? 5. Porque eu sempre tenho que olhar quem está acompanhado do x ao quadrado, né? Quem é o termo B? B não tem. Não tem o x, né? Mas eu tenho que o B é zero quando ele não aparece na expressão. E quem é o C? Menos 2. Então, essa aqui seria uma equação de primeiro grau, de segundo grau? Sim. Tá? Próxima. X ao cubo. X ao cubo. A gente falou alguma coisa de x ao cubo até agora? Não. Então, eu já paro por ali, ela não é uma equação de segundo grau. Muito bem. Próxima. Eu tenho 10x ao quadrado igual a zero. Eu só tenho 10x ao quadrado, mas eu tenho como saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Lembram que a gente fez anteriormente? Quem é o A? Nesse caso, que está acompanhado do x ao quadrado, né? 10. Quem é o termo B? Está aparecendo ali? Se não aparece, é sempre zero. E o C está aparecendo ali? Não. Então, é zero. É uma equação de segundo grau? Sim. Próxima. 0x ao quadrado mais 12x menos 18. Opa! Atenção! Atenção nisso aqui, ó, pessoal. Eu tenho 0x ao quadrado, eu não tenho 1. Eu tenho 0. Ah, mas prof, eu tenho x ao quadrado, eu tenho x e eu tenho 18. Eu poderia, né? O A, o B e o C. Mas aqui o A seria 0, porque tá 0x ao quadrado. Eu nunca posso começar uma equação elevada ao quadrado com o termo 0. Isso não, tá? Isso não pode acontecer quando eu tenho uma incógnita elevada ao quadrado, ter o 0 como termo, certo? Então, isso não é uma equação de segundo grau. Muito bem. Dentro disso, pessoal, tem uma questãozinha ali no livro, nas atividades de vocês também, só para finalizar, do resolvido, tá? São algumas questões que é para vocês relembrarem, porque isso aqui já vem de tempos, né? O que a gente faz quando surge isso aqui? Até botei um resolvido porque tá resolvido lá na questão 3 do exercício de vocês, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Quando o x está de fora e eu tenho parênteses, eu sempre faço o quê? A minha multiplicação, né? Esse vezes esse vezes esse. X vezes x, x ao quadrado, menos, não posso esquecer do sinal, x vezes 2, 2x, igual 3 vezes x, 3x, mais, não posso esquecer do sinal, 3 vezes 6, 18. Muito bem. Agora a gente vai ajeitar isso aqui, né? Jogamos os x para cá, né? Vamos ajeitar isso aqui e igualar a zero. Muito bem. X ao quadrado menos 2x. Esse sinal que ele é positivo, ele vai passar para o lado de cada igualdade, ele vai passar como negativo. E esse 18 que ele era positivo, ele passa a ser negativo, igual a 18. Porque eu tenho que o quê? Igualar a zero, certo? Muito bem. Agora a gente vai resolver isso aqui, né? X ao quadrado é um termo individual, x ao quadrado. Opa, esses dois aqui, ó, esse aqui que eu tenho x ao quadrado e esse aqui esse que eu tenho só x e esse que eu tenho só x, eu posso resolver isso aqui. Só que daí eu lembro para vocês, que eu explicava para vocês, que aqui eu estou
Devendo e devendo, tá? Estou devendo ali. Se eu devo 3 lá no mercado, eu devo 5, se eu devo 3 e devo 2, quanto é que fica lá no mercado isso aí? Menos 3, 4, 5x. É deve e deve, tá? Não tem parênteses, não muda sinal, é deve e deve, tá? Relembrar disso aqui, tá? Muito importante isso aqui. Menos 2 com menos 3 fica menos 5. Porque o que eu faço? Eu devo e eu devo. Então, eu continuo devendo. Menos o meu 18. Igual a 0. O que acontece aqui? Eu cheguei numa equação de segundo grau, né? Porque se eu pegar a fórmula, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nesse caso aqui, se eu quisesse observar, né, quem seria o A? Não tá aparecendo, é sempre o quê? 1. Então, nesse caso, seria 1. Quem é o B nesse caso aqui? Menos 5. E quem seria o C nesse caso? O menos 18. Certo? Pessoal, dica para vocês. Antes de vocês fazer o exercício para vocês relembrar, tá? Isso aqui é uma multiplicação. O que está de fora está multiplicando pelo que está dentro. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Cuidar o sinal. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. Joga todo mundo para cá, igual a 0. Termos que são positivos, quando passam para o outro lado da igualdade, para o lado de cá, né? Eles mudam o sinal. Era positivo, passa a ser negativo. Era positivo, passa a ser negativo. Igual a 0. Aí aqui embaixo fica x ao quadrado menos deve. Eu tenho termos idênticos, né? Incógnitas aqui no caso, né? E o que eu faço? Eu devo e devo os números, né? 3, 4, 5, menos 5 e o x, né? Permanece o x. Igual, menos 18 igual a 0, certo? Então, na atividade 3 que eu enviei para vocês, vocês têm que fazer isso aqui. Então, prestem atenção nessas multiplicações aqui, joguem, né, os termos para cá, esse cuidado na hora de deve, prestar atenção. Muito bem, pessoal, se gostou, curte, beleza? Se não gostou, tem que curtir também, né? É aula. Pessoal, aqui ó, diquinha para vocês, estudar, prestar atenção, se tiver que voltar e rever algumas coisas, vamos lá, né? É o momento, a gente tem a tecnologia para isso, pegar livros, internet, vamos pesquisar. Corra, mas não tanto como um automóvel, não perca o controle, calma, né? Que mais pensamento, né? A pessoa que pensa demais, não pense tanto, vamos com calma, vamos resolver os exercícios. Se tiver que voltar na videoaula, né? Vamos voltar à videoaula para ver como deve ser resolvido. E, pessoal, resolva, tá? Não só comigo, tá, pessoal? Vocês têm um grupo, o grupo serve para isso também, para vocês se ajudarem, né? Buscarem outros recursos na internet para estar ajudando vocês também. Pessoal, então, beijo da Prof. Edna, até a nossa próxima aula.